E aí, você está preparado para um tempo que pode transformar a sua vida? Chegou a hora de você abrir seu coração para mergulharmos juntos nas Escrituras. Não viemos para mais uma conferência, viemos para ter um encontro extraordinário com Deus, porque quando a palavra é liberada e o poder é derramado, nada permanece igual. Aumente suas expectativas, porque está só começando. Salve Eleve Conference, tudo bem aí? Pode dar glória a Deus na minha mensagem, que eu não fiz ela com inteligência artificial, tá? O Elton pegou todo mundo. Você está recebendo de Deus aqui? Está crescendo como líder? Essa é a nossa última sessão do leadership. Mas continua hoje à noite, amanhã, ainda o dia inteiro. Então é um break para você lembrar que tem muito mais. E a gente vai receber aqui nesse auditório ainda a galera do Volts, a galera do Creativity também. Vai estar todo mundo aqui à noite e amanhã o dia inteiro. É bom demais ter você aqui nessa conferência. Eu estou me sentindo como o pai que casou o filho e está indo visitar o filho, sabe? Porque depois de liderar o Eleve por 18 anos, eu sou um convidado da conferência. Então é muito legal, assim, a minha maior alegria no Eleve não foi assim, auditórios lotados ou as redes sociais com o sucesso que a gente teve, o dia que a gente recebeu uma plaquinha do YouTube, mas foram aquelas pessoas que a gente gerou e que a gente formou. Eu vou falar um pouquinho com você sobre isso aqui hoje, mas antes eu quero te dar alguns destaques, tá? Eu estou lançando aqui na conferência o livro Lidere para o Futuro. Esse livro aqui você aprende a ouvir a voz de Deus, a influenciar pessoas e a construir um amanhã. Eu ouço muitas pessoas dizendo que estão lidando com tempos difíceis, e você não foi chamado para lidar com tempos difíceis, você foi chamado para construir um amanhã melhor. Você foi chamado para liderar os tempos. Esse livro vai falar sobre isso. Primeiro, você aprende com Samuel, que trouxe Davi para a mesa. Ele estava numa reunião sobre o futuro, mas o futuro não estava na mesa. Ele manda chamar Davi, e Davi, como rei de Israel, significa 150 anos de inovação, de crescimento, à frente do tempo dele na história de Israel. Qual que é a mentalidade que traz Davi no lugar que você lidera? Se Davi estivesse lá, você o perceberia? Segunda coisa, você vai aprender a influenciar pessoas. Josué teve uma visão, mas ele levou pessoas com ele. Então você vai aprender a transferir para o coração de outras pessoas a visão que Deus te dá e conduzi-las para esse lugar que Deus está dando para você. E a terceira parte é como formar pessoas para além desse tempo. Jesus formou discípulos para um tempo adiante. Adiante teve perseguição, adiante teve o derramar do Espírito, teve o crescimento da igreja e teve muitos desafios ao mesmo tempo. E eles foram preparados por Jesus. Então, eu vou estar no final dessa mensagem aqui, lá na livraria, fazendo uma dedicatória no seu livro. E quem comprar o livro aqui na conferência, você vai ganhar 50% de desconto no curso também, tá? Se você compra aqui na conferência, você vai ler esse QR Code e aí você ganha. Eu já comprei o livro, não sabia. É só você ler o QR Code, informar para a gente os seus dados e a gente vai fazer contato com você, tá? Eu quero também falar aqui do curso Ministério com Jovens. Alguém aqui já fez o curso Ministério com Jovens? Olha que legal, a galera que já fez. Nós já tivemos nesse curso quase 500 alunos que passaram por ele. E agora ele virou, antes era uma mentoria, agora é um curso EAD que você pode fazer quando você quiser. Ali você vai ter cerca de 40 aulas, tá? 40 aulas. Como liderar jovens, discipular, evangelizar, pregar, como fazer um culto, como liderar sua equipe, como formar um time. Você vai ter aí a base do Ministério com Jovens, e você tem um livro disponível aqui também na conferência. E também eu quero saber se tem algum pastor sênior aqui. Tem algum pastor sênior aqui? Levanta a mão. Pastor sênior, tem algum pastor sênior? Você é pastora sênior? Que legal, tem mais alguém? Sempre tem alguém, porque numa conferência de jovens a gente não pode falar mal de pastor sênior, entendeu? E eles sempre estão com a gente. Graças a Deus pelos pastores sêniores que estão aqui. Você pode aplaudir Jesus pela vida deles? Obrigado pela oportunidade de liderar a nova geração com vocês. E se você é pastor sênior, não sei se você conhece a Rede Inspire. A Rede Inspire é uma plataforma de recursos e uma rede de relacionamentos.
Nós hoje somos mais de 2.000 igrejas na rede Inspire. E tudo que a gente faz na igreja da cidade, a gente prepara para você fazer na sua realidade, se você quiser, e você pode adaptar, você não é obrigado a fazer, você faz aquilo que você acha que faz sentido onde você está. Nós temos uma equipe produzindo esses recursos e você tem tudo aí preparado para você fazer. Se você quiser conhecer um pouco mais, tanto você que é pastor sênior, ou você que é líder de jovens e quer levar essa ideia para o seu pastor sênior, amanhã 5h30, 17h30, aqui no auditório Billy Graham. Eu vejo pessoas às vezes assim, lá no andar, na caixa d'água, procurando onde é a sala do workshop. Então assim, já para te falar, você não precisa pegar elevador, é só que atrás, à minha esquerda ali, tem uma porta, o primeiro auditório ali, que é o mesmo auditório que a gente recebe os novos decididos aqui na igreja. Você vai ter um encontro onde nós vamos falar da Rede Inspire para você amanhã às 17h30. Que dia que é, gente? Amanhã às 17h30. Então se você quer conhecer a Rede Inspire, se você é pastor sênior, se você quer levar para o seu pastor sênior, eu te espero lá, tá? Tem o pastor Fábio que está aqui com a gente. Gente, ele veio de São Luís de Montes Belos, em uma caravana com 55 jovens, de ônibus, e está aqui na conferência com a gente. Cadê a caravana de São Luís de Montes Belos? Está aí? A galera está espalhada aí em várias conferências simultâneas. Aqui não ouviu o grito de 55, mas tem uma galera espalhada pelo Volts e pelo Creatives. Muito bom. Você está com expectativa de ouvir a palavra de Deus? Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa conferência, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo nesses dias, obrigado por cada líder que o Senhor está formando, líderes que formam outros líderes, líderes que ouvem a voz de Deus, líderes que vivem incendiados na presença e enraizados na palavra. Senhor, mais uma vez fala conosco, que a Tua palavra encontre vida, nos transforme e frutifique para a Tua glória, apesar de mim. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, quero que você, vai ter aí o texto na projeção, mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Marcos capítulo 16, versos 19 a 20. O que acontece depois que Jesus sobe aos céus? Ele treinou os discípulos, ele andou 3 anos com eles, ele os preparou para um grande ministério, e o texto de Marcos capítulo 16, versos 19 e 20 diz assim: depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Se tem palavra, tem sinal. Se tem palavra, tem presença. E o texto nos mostra que os discípulos foram formados para não simplesmente ficar contemplando Jesus subindo, não simplesmente ficar observando sinais e milagres. Eles sabiam que o poder de Deus não terminava ali nos 3 anos de Jesus. O poder de Deus não terminava no evento da vinda de Jesus, mas continuava na vida daqueles que creem nele. E Jesus então os prepara para um novo tempo. E a pergunta que eu quero fazer a você é que todos aqui, eu vejo rostos muito jovens, eu vejo pessoas aqui, alguns têm cara de adolescente e já fazem parte de um time de liderança. Eu vejo jovens líderes apaixonados por Jesus. Você já pensou alguma vez no que vai acontecer depois que você terminar a sua missão como líder no ministério de jovens ou no ministério de adolescentes? Muitas vezes essa não é uma coisa que nós fazemos nessa fase da vida. Eu achei que eu lideraria jovens por 5 anos, por 10 anos, mas Deus me colocou no ministério de juventude por 22 anos. Liderei 2 anos com os meus pais, 2 anos na equipe da juventude da igreja da cidade e 18 anos como líder do Eleve. E, como eu disse a você, a minha maior alegria não foi ver os auditórios lotados, não foi ver o impacto na internet, mas foi a formação de pessoas que nós deixamos
nesse tempo. João 15,16, vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e darem e produzirem frutos duradouros. O que eu quero refletir com você aqui hoje? Eu não sei se você percebe, há uma exaustão profunda nos bastidores da influência cristã. Nós vemos algo que tem acontecido, sabe? Pastores, mentores, discipuladores, influenciadores esgotados por alimentar uma plateia de influenciadores insaciáveis, de consumidores, insaciáveis. Nós temos visto na igreja um modelo de liderança que se parece mais com o marketing digital do que com o modelo de liderança de Jesus. E qual é o fruto disso? Qual é o efeito colateral disso? Nós temos líderes esgotados e igrejas e comunidades superficiais. O David Ferguson, ele resume bem isso. Ele fala que o jeito mais rápido de você chegar no burnout é alimentando uma plateia de consumidores. Esse é o jeito mais rápido de você chegar no burnout. Eu vi agora um relatório sobre a igreja de hoje, e teve um dado que me assustou bastante. Analisando os líderes atuais, abaixo dos 45 anos. Deixa eu ver quem tem abaixo de 45 anos aqui. Eu estou nessa estatística, gente, olha que coisa boa. 7% diz que está bem, o resto está surtando. Sabe, tem um dado da liderança americana que fala que dos líderes abaixo dos 45 anos, então está surgindo uma nova geração de líderes lidando com problemas novos, que vem com uma estrutura emocional, vem com uma base e que está sofrendo, está apanhando, está tendo burnout, está tendo estresse, está tendo crise de ansiedade. E acima dos 45 anos, 13%, 14% diz que está bem. Então é uma coisa séria que está acontecendo. A gente tem um quadro desafiador, a gente tem uma vontade de mudar o mundo, a gente tem um amor por essa geração, mas a gente está lidando com os nossos problemas e a gente está executando um modelo de liderança que é: eu vou me tornar conhecido, eu vou chegar com a minha mensagem com mais pessoas, ao invés de formar mais pessoas para cumprir a missão. Dá uma olhada nesse quadro aqui, ó. Existe um novo cenário de liderança na geração Z. Geração Z, os nascidos, alguns vão dizer 95, 97, vamos falar 95, até 2010. Quem nasceu aqui entre 95 a 2010? Levanta a sua mão aí. A maior parte que está aqui, 90%. E existe um cenário sobre liderar, tá? Que a geração Z não quer liderar. A geração Z está fugindo de liderança. O que eles estão dizendo? Tem duas matérias aí para você, uma da Exame, outra da Forbes. Eu poderia trazer pesquisas do LinkedIn, pesquisas da Michael Page, várias pesquisas que mostram a rejeição da geração Z de ocupar cargos de liderança. Então, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que liderar aumenta o estresse e a pressão, 40%. Perspectiva de trabalhar mais horas, 39%, e ganhar 15% a mais. Estou feliz na minha função atual e não quero que mude. Falta de interesse por responsabilidade de liderança, compromissos pessoais ou interesses fora do trabalho que deseja priorizar. Aspectos administrativos de uma função gerencial que não quer executar. Falta de confiança na capacidade de liderar uma equipe de uma forma eficaz. E experiências pessoais anteriores com má gestão são os principais fatores. Quantos aqui lideram na sua realidade? Você já lidera? Deixa eu ver. Então que bom que você já está desmentindo estatísticas e apontando para um posicionamento melhor. Mas você precisa terminar bem. E você vai terminar bem. Amém? Você foi chamado para isso. Jesus, Ele quer que a gente se prepare para isso. Ele nos deu tudo para isso. Só que a gente tem que ler o nosso tempo. A gente tem que tomar decisões sábias. Eu queria que você visse essa foto agora. A foto de uma ponte. Dá uma olhada na foto dessa ponte. O que você acha dessa ponte? Tem alguma coisa errada com essa ponte? Ela está ligando o que a quê?
nada a lugar nenhum. Mas não falta rio e não falta ponte. Qual que é o problema? Será que teve um engenheiro inteligente que fez uma ponte no lugar errado? A história dessa ponte Cholutec em Honduras, construída em 1996 para suportar os piores tipos de furacões e desastres naturais, ela foi feita com o que havia de melhor de engenharia, de material, de construção, e ela foi colocada nesse lugar para suportar desastres naturais. Veio o furacão Mitch em 1998, devastou toda essa região, a ponte ficou intacta, mas teve um problema, o rio mudou de lugar. A ponte funcionou, mas agora ela não serve mais para o seu propósito. E nós temos que aprender a ler o tempo e ter o que? Estruturas, ter uma forma de liderar, ter um posicionamento, ter uma resposta na palavra que é eterna para o tempo de hoje. Temos que ouvir o Espírito e trazer respostas para o tempo atual. E eu queria te convidar nessa mensagem a aprender com o mestre do passado, do presente e do futuro, a formar pessoas para além desse tempo, a ter um posicionamento, uma liderança com uma visão de eternidade. Você sabe o que um futurista faz? Existe hoje o futurista, tá? Não é gente que lê a mão não, tá, gente? O futurista é aquele que observa os movimentos históricos, as revoluções de cada era, os comportamentos das gerações, e eles analisam o cenário atual, e eles então vão nos trazer apontamentos de acordo com uma perspectiva de futuro, tá? E Jesus é o maior futurista que já existiu, porque o que ele falou sobre liderança, o que ele falou sobre relacionamentos, o que ele falou sobre formar pessoas, ainda hoje é extremamente eficaz. É uma ponte que vai continuar servindo, é uma ponte que vai continuar cumprindo o seu propósito, mas algumas estruturas nós precisamos abandonar no passado, algumas formas de fazer não funcionam mais. E ainda que você seja alguém da linguagem da nova geração, alguém que às vezes está lutando para trazer renovação para a sua igreja, alguém que já tem uma visão mais apropriada com esse tempo, nós podemos aprender com o mestre aí de todos os tempos. Então, primeira coisa, o que eu posso aprender com Jesus sobre isso? Jesus escolheu sucessores antes da missão. Jesus escolheu sucessores antes do começo da sua atividade pública de ministério. Quando ele começa a pregar, quando ele começa a realizar sinais e milagres, ele já está andando com os seus discípulos. Mateus 4, versos 18 e 19, logo após o batismo, logo após a tentação, enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Olha como esse texto coloca Pedro como alguém que foi escolhido logo depois daquele final de preparação, de espera para o começo do ministério, e Jesus já começa chamando Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Depois Lucas 6, 12 e 13 fala que Jesus orou a noite inteira e no dia seguinte chamou os 12. Quando que Jesus escolheu as pessoas que o iria suceder quando ele subisse aos céus? Ele escolheu no começo, ou antes da missão começar. Gente, eu tenho encontrado pessoas que liderou 10 anos o ministério de jovens e não vê ninguém para começar, ninguém para o suceder. Às vezes pastores que lideraram 10, 20, 30, 40 anos e não tem ninguém que possa sucedê-lo. E a dor de muitos líderes às vezes não tem ninguém, não posso contar com ninguém, ninguém quer, ninguém está afim, ninguém está pronto, esse cara está muito cru, esse aqui é muito recém-convertido. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não encontrou pessoas prontas, Ele as tornou prontas. Jesus não encontrou pessoas preparadas, Jesus as preparou. O ministério de Jesus foi prepará-las. Jesus passou 2 vezes mais tempo com os discípulos do que com as multidões. E o que eu tenho visto?
Qual que é o foco da maioria dos ministérios de jovens? Conferências, redes sociais e cultos. Tem algum problema de fazer isso? Se eu tiver problema de fazer isso, a gente vai cancelar essa conferência agora. Porque a gente tem quase 3.500 pessoas nessa conferência. É uma multidão, amém? Jesus não tem problema com multidões, mas Jesus nunca se iludiu com elas. Eu não posso dizer que eu cumpri o meu propósito porque eu atraí multidões. Quando eu vejo assim, a igreja parou de crescer no Brasil, o censo está aí, nos mostrou que era para a gente ter crescido muito mais, era para a gente estar em 32%, a gente está em 26%. Aí eu vejo o comentário dos teólogos que não vão à igreja às vezes. Nós temos uma geração de teólogos que não vão mais à igreja, você já percebeu isso? Aí tem um monte de comentário e às vezes fala assim, tá vendo? A igreja tem telão, a igreja parece um shopping, olha esse louvor, parece um show, cadê a contemplação, cadê o divino, cadê o sagrado? E eles começam a dizer que aquilo que atrai está prejudicando a igreja. Gente, Jesus atraiu multidões, sim ou não? O problema não é aquilo que a gente faz que atrai pessoas, é aquilo que a gente desprezou que desenvolve pessoas. O problema não é o que atrai, o problema é o desprezo daquilo que transforma. O problema não é o que atrai uma multidão, o problema é a nossa falta de compromisso em fazer um encontro com Pedro, com Tiago, com João, com 10 e ali termos uma jornada juntos para preparar pessoas que nós estamos investindo neles para grandes coisas. E nós temos que andar com essas pessoas, nós temos que formar essas pessoas, escolher essas pessoas. Nesse final de semana vai ter a final do Mundial de Clubes. Qual que é o time que está na final? PSG e Chelsea. Quem foi a final da Champions e ganhou? PSG. Quem estava jogando? Mbappé, Messi, Neymar. Quem estava jogando? Ele ganhou a Champions sem os jogadores que eles mais esperavam que trariam a Champions para eles. Eles ganharam o campeonato mais desejado, mais difícil de um clube no mundo, o auge, e com um time que nunca tinha ganhado. E o Luiz Henrique, ele falou que ele não queria jogadores mais velhos, ele queria investir na formação de jovens promessas. E ele falou, não estou preocupado em ganhar Champions agora, pode ser o ano que vem, pode ser daqui a 5 anos, mas essa Champions virá, eu vou investir na formação desses caras. E junto com a Champions, a torcida do PSG fez uma homenagem do Luiz Henrique, que é o técnico, que fez uma comemoração quando o Barcelona ganhou em 2015, junto com a filha, Xana, de 9 anos de idade. Ele ficou dançando ao redor da bandeira, tem essa imagem aí. E quando eles ficavam dançando ao redor da bandeira do Barcelona e tal, aquela imagem marcou o mundo. Só que alguns anos depois ele está como técnico da Espanha, a filha dele tem um câncer, ele sai dessa seleção que estava ganhando tudo, porque ele quer tirar um tempo com a filha, e a filha depois, infelizmente, com a doença, com o câncer, vem a falecer, e ele dedicou tempo total para ela. E quando eles viram Luiz Henrique com aqueles jovens campeões, ganhando a Champions, e com essa imagem do pai que ele foi, muitos começaram a comentar, Luiz Henrique com o seu coração de pai, transformou jovens em campeões, transformou meninos em heróis. Deus está querendo levantar Luiz Henrique no Ministério de Jovens. Deus está querendo levantar aqueles que não estão focados apenas nas multidões, mas que estão focados em transformar meninos em homens de verdade, meninas em mulheres de verdade, em investir pesado em pessoas. Nós precisamos sim atrair o mundo para Cristo, com a mensagem do Evangelho, com o fogo do Espírito, com a inteligência, a criatividade, para fazer um culto para hoje e não para ontem. Um culto para Deus, mas com a cara, com o estilo de hoje, porque ele é para Deus, mas é com as pessoas. Os nossos programas também, mas com foco profundo em desenvolvimento de pessoas. Esse cara,
ele teve 12 finais. Sabe quantas finais ele ganhou? Todas. Em nome de Jesus, Deus está te preparando para vencer guerras com aqueles que são meninos hoje e estão andando com você. Não despreze esses que Deus tem trazido para você com cara de que vai dar muito trabalho. A recompensa virá. A segunda coisa, nós temos que aprender uma geração que olha para a posição de liderança e tem aquela imagem. Essas são as pessoas que adoecem as outras, que causam estresse, que pressionam, que dão feedbacks dolorosos. Como que nós vamos convidá-los? O recrutamento de Jesus foi um convite e não uma imposição. O recrutamento de Jesus foi um convite e não uma imposição. Mateus capítulo 4, verso 19: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Sigam-me e eu vou transformar aquilo que você faz em algo extraordinário. Eu vou dar um destino maior. Aquilo que você faz foi um convite e não uma imposição. Até o jovem rico chegou até Jesus, Jesus o convidou, ele disse não e foi respeitado por Jesus. Jesus o deixou embora. Então nós temos que convidar as pessoas e não impor. Você sabe o que é controle? Controle é insegurança disfarçada de liderança. Tem muita gente liderando com controle. Tem muita gente que tem algumas ferramentas muito interessantes de liderança: ameaça, controle, chantagem. E alguns fazem uma interpretação bíblica que eu poderia até dizer mentira. Eles estão dizendo coisas que Jesus não disse. Eles estão amaldiçoando coisas, amaldiçoando pessoas com mentiras do Evangelho. Eles estão se tornando uma despregação do Evangelho. Eles estão se tornando a um lugar que é um lugar que deveria ser o lugar mais inspirador, acolhedor, envolvente, transformador, em um lugar de peso e de fardo, que é o ministério, que é servir Jesus. Então, eu tenho que mobilizar pessoas com um convite. Grandes líderes não retêm pessoas, eles atraem pelo propósito, e eles confiam que Deus está no controle. Sabe, gente, eu sei o que é começar a liderar e ser mais novo que todo mundo, e não se sentir preparado, e estar com as pessoas, me sentindo pressionado, às vezes bem, às vezes mal, e às vezes eu fiz dessa insegurança uma imposição. Só que eu aprendi que isso me matou e estava matando as pessoas ao meu redor. Se você quiser transformar pessoas, abandone o controle. Se tem pessoas falando mal de você, se tem pessoas te criticando, se tem pessoas te deixando, não perca o foco. Pessoas maduras não deveriam perder o sono por atitudes imaturas de pessoas que ainda não sabem o seu propósito. Nós estamos vivendo um tempo que as igrejas estão crescendo mais por transição de membros do que ganhando pessoas para Jesus. Aí um líder está aqui, liderando com coração, com paixão, só que às vezes tem uma igreja que se renovou mais, uma igreja de grife que chegou na cidade, porque hoje tem isso também. Aí vai todo mundo para lá, aí você dá uma olhada no Instagram, semana que vem ele está pregando numa outra igreja, e você está aqui falando mal dele, e ele está lá falando mal de você. E aí você pode ser tentado a perder o sono, a ameaçar, a julgar, a viver na fofoca, enquanto você poderia estar ganhando um monte de gente para Jesus. Gente imatura que não sabe quem é em Deus não deveria tirar o sono de gente que sabe quem é, o que está fazendo, para que foi chamado e que tem uma geração inteira para ganhar. Sabe, seja curado da sua insegurança hoje em nome de Jesus. A sua insegurança não vai vir de um auditório lotado. A sua segurança não vai vir de um monte de gente aplaudindo. A sua segurança não vai vir de um monte de likes nas redes sociais. A sua segurança não vai vir dos comentários do seu post, da sua foto bonita com outfit legal depois do Instagram. A sua segurança não vai vir com mais seguidores. A sua segurança vem na sua identidade. Quem você é, quem é o seu Cristo, qual é a missão que Deus te deu. É isso que vai tornar você seguro, confiante, cheio da palavra e cheio da unção de Deus. É tempo de você crescer no lugar correto. Então você precisa aprender a ser seguro para liderar pessoas livres. Amém? Aleluia. Terceiro,
Jesus valorizou o dom da presença. Jesus valorizou o dom da presença. Lucas capítulo 24, verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Antes da teologia, antes da aula, antes do ensino, Jesus impactou com a presença. Gente, Lucas 24, eu fico pensando qual seria a nossa atitude depois de 3 anos ensinando, explicando, desenhando, demonstrando, enviando, corrigindo, e depois de falar que ele morreria, que ele ressuscitaria, está todo mundo indo embora, desistindo, cabisbaixo, falando que Jesus não era mais Deus, que tinha frustrado as expectativas de todo mundo. 3 dias depois, como você chegaria para conversar com esse pessoal? Seus idiotas, olha aqui, eu estou aqui. Como seria a nossa abordagem? A Bíblia fala que eles estavam profundamente entristecidos. E Jesus, o que ele fez? Ele se aproximou e começou a caminhar com eles. Às vezes a gente quer transformar com um ensino, transformar com uma pregação, transformar com uma performance, o que só a presença, a companhia, o andar junto vai gerar. Nós precisamos andar com as pessoas, nós precisamos criar oportunidades para andar com as pessoas. Você não vai conseguir andar com todo mundo, mas você pode gerar ambientes onde uns andam com outros. Você pode gerar ambientes onde você anda com aqueles que andam com outros, que estão fazendo discípulos e que estão com a presença, fazendo algo extraordinário. Sabe, todo ministério que teve momentos de glória, atraindo multidões por causa de um novo líder talentoso, se focou apenas nisso, depois sofreu duras perdas. Inclusive tem muitos deles que racharam a igreja, porque não era uma realidade com profundidade. O Richard Foster fala que a maior crise da igreja atual não é a de pessoas inteligentes ou talentosas, mas é a de pessoas com profundidade. Pessoas que geram com vida na vida, pessoas que caminham e transformam. Então é preciso cuidar de pessoas. Você pode até ensinar o que sabe, mas você só pode transferir o que é. Você pode até ensinar o que você sabe, mas você só pode transferir o que você é. É tempo de você ter esse plano de transmissão de vida. A presença fala mais alto do que de discursos teológicos ou de argumentos bem elaborados. E a presença fala de quê? De interesse, de cuidado, de diálogo, ou seja, de ouvir antes de falar, de compreensão, entender antes de corrigir, de comunhão, de caminhar ao lado antes de apontar um destino. Gente, eu lembro quando eu comecei a liderar o ministério com jovens, eu comecei a reunir minha equipe, a gente tinha uma multidão de pequenos grupos, dava quase 10. Bruno, tinha quase 10 pequenos grupos. E aí, eu comecei a pensar, eu preciso andar com esse pessoal. Só que daí eu fazia minhas reuniões, aí um falava assim, às vezes da equipe, eu estou num grupo com o pastor Fabiano. Aí o outro falava, quando falava que estou com um grupo com o pastor Fabiano, eu até pensava no que eu ia falar antes. Aí o outro falava, não, eu estou num grupo com o pastor Carlito, eu sou um vocacionado da igreja. E eu estou aqui porque ele pediu para andar com você um pouco, ou seja, não é você que me inspira, eu estou obedecendo uma ordem. Você tem pessoas assim na sua equipe também? E aí eu peguei e comecei a chamar os jovens. A gente já fazia culto à noite no sábado, já fazia vigília na sexta. A vigília já é um encontro que já não é tanto para a multidão assim. E aí Deus colocou no meu coração de andar. Primeiro grupo foi com 9 às 9 da manhã, que era os 9 líderes de GDC, de pequenos grupos, às 9 da manhã antes do culto começar. E a gente se encontrava para ler um livro juntos, para orar juntos. E eu tinha uma insegurança absurda. Eu não sabia exatamente, assim, eu me sentia extremamente pressionado. Alguns deles estavam ocupando cargos de destaque nas empresas que trabalhavam. Alguns deles faziam uma faculdade importante. Alguns deles tinham muita expectativa naquilo que eu ia ensinar. E eu estava ali com a minha insegurança, eu estava ali semana após semana. E como isso foi 2007, 2008... De vez em quando eu os encontro por aí.
Eu vou pregar nesse domingo, por exemplo, na igreja da cidade em Guaratinguetá, liderados pelo Bruno e a Sâmia. Uma igreja de mais de 1000 pessoas. E o Bruno era o japonês sorridente dos nossos encontros. Que eu estava ali com as minhas inseguranças, com os meus medos, mas eu estava com a presença andando com pessoas. Às vezes eu os encontro como pais extraordinários, às vezes eu os encontro como aqueles líderes com visão de reino que estão fazendo a diferença no mercado de trabalho. Deixa eu te dizer algo, não é a sua performance que transforma pessoas, não é, algo que você faz para impactar, para algo que vai ter, para lacrar, que vai fazer a diferença, que vai levar essas pessoas a perceberem o potencial, a destravarem aquilo que precisam destravar nas suas vidas, a corrigir a rota, a abandonar o pecado, a se entregar mais para Deus, a reconhecer que Jesus é digno, que ocupar uma posição de liderança é complicado, tem pressão, as pessoas muitas vezes são ingratas, tem muito trabalho, mas que Ele é digno da nossa entrega. É aqui que nós estamos fazendo o melhor trabalho do mundo, é aqui que Deus está nos usando para grandes coisas, é aqui que nós vamos mudar o mundo. Aleluia! Não deixe de andar com esses perto de você. Pare de discipular só com conteúdo e discipule com a presença. A sua presença disponível e a presença de Deus transformando. Quarto, Jesus formou líderes com perguntas e construção de convicções próprias. Mateus 16:13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Ele fez mais perguntas o tempo todo. Quantos pães vocês têm? Simão, filho de João, você me ama? Jesus estava o tempo todo fazendo perguntas. Por quê? Porque Jesus não liderava apenas com ordens. Quando alguém faz algo que eu falei para fazer, ele faz porque eu falei para fazer. Quando alguém faz algo porque ele entendeu o princípio, porque sabe quem é, sabe qual é o propósito, sabe qual é o chamado, sabe o porquê, ele está liderando com uma base muito mais profunda, ele entendeu o porquê. E muitas vezes a gente transforma uma grande visão em tarefas chatas. A gente pega um grande chamado e transforma em algo que ninguém quer fazer, ninguém se inspira em fazer. Então nós precisamos gerar no coração de quem anda perto da gente, gerar no coração do lugar onde a gente lidera, com as pessoas que a gente lidera, convicções profundas. Isso passa por fazer perguntas, isso passa por dar um tempo para que as pessoas compreendam, isso passa por você realmente valorizar o que cada um traz. Fazer perguntas vai exigir de você paciência. Fazer perguntas faz parte de construção de convicções verdadeiras e permite que a transformação nasça de dentro. Gente, nós não podemos ser igrejas que adestram comportamentos. Nós temos que ser igrejas que geram a transformação de dentro para fora. Quando eu tenho ouvido falar no tempo atual sobre, o que nós temos que desenvolver para nos preparar para o futuro. Jesus já fazia isso com seus discípulos. É um negócio chamado Deep Thinking, que é pensamentos profundos. A era da internet, da inteligência artificial, gerou pessoas superficiais. Gente, às vezes eu sou professor também. Eu não sou professor, mas eu dou aula. Acho que eu vou corrigir o que eu estou falando aqui. Mas eu dou aula e uma vez eu mostrei para os alunos. Falei, gente, eu vou ler alguns trabalhos de vocês. Aí tinha um trabalho que começava assim. Parabéns, aqui está o texto que você pediu. Ou seja, ele fez um prompt mal feito. Ele não leu a resposta. E ele enviou como trabalho concluído. E muitas vezes as pessoas estão pensando de forma superficial em tudo que faz, porque se acostumou. Use a inteligência artificial para algo que vai te levar à profundidade. Você lembra dos Jetsons? Quem lembra dos Jetsons? Ou você se lembra ou você sabe que já existiu? Os Jetsons eram uns desenhos que falavam de como seria no futuro. E era muito legal, porque no futuro dos Jetsons, os robôs lavavam a louça,
os robôs limpavam a casa, os robôs lavavam os carros, os robôs cortavam a grama, os robôs faziam o trabalho chato. E a gente era liberado para desenhar, escrever e produzir conteúdos intelectuais. A gente chegou no futuro dos Jetsons, só que ele é diferente. Porque a gente continua lavando louça, a gente continua limpando casa. Se a gente tem grama, a gente tem que cortar ou pagar alguém para cortar. Mas a inteligência artificial está escrevendo os textos, desenhando e produzindo conteúdo intelectual. E a gente está ficando mais burro. Então, nós não podemos liderar pessoas em ambientes superficiais. Nós temos que treinar pessoas para ir à profundidade. Tem um estudo recente que provou o seguinte, que se você aprende no estilo comum, você fica na média. Com inteligência artificial liberada, sem um propósito, sem entender o porquê, você fica abaixo da média. E se você tem um tutor, um professor que te ajuda a extrair o melhor da inteligência artificial, você fica acima da média. Nós temos que ser esses mentores para esse tempo que vai gerar pessoas mais profundas. Nós temos que ser esses que vão ajudá-los a levar à profundidade e temos que pessoalmente ir a ela. Isso gerou, por exemplo, a convicção de Pedro. Jesus perguntou aos 12, lá em João 6, 67 e 68, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro não estava por uma obrigação, Pedro não estava simplesmente para estar, ele estava porque ele tinha descoberto que não tinha lugar melhor do que senão na presença de Jesus. Que você gere ambientes assim, que as pessoas não estão por causa de uma ameaça, por causa de uma chantagem, por causa de uma maldição. Sabe, a gente ouviu algumas maldições quando era criança, quando a gente acordava no domingo de manhã e não queria ir para a escola dominical, você lembra? Você lembra que muitas igrejas formaram pessoas dizendo que se você fizer determinada coisa você vai para o inferno? Você lembra que quando, sabe, fui criado sem TV e quando eu ia assistir a TV, era um filme assim, deixados para trás. Dizendo que Jesus voltou, tinha um pastor pregando, estava todo mundo conversando, que é o que eu fazia muitas vezes na igreja. E aí Jesus voltava e você ficava lascado o filme inteiro. Hoje o filme cristão é o The Chosen, Jesus. Ainda bem, né? Mas gente, essa era do faz isso que você vai para o inferno. Você já foi para uma festa e o seu pai falou assim, tomara que você não morra nessa festa, que você morrer você vai para o inferno? Aí você ou não foi, ou você foi chorando e orando do começo ao fim. Sabe, o que era isso? Era um pai entregando o que tinha recebido, transmitindo ordens, ameaças e maldições. Não é que não existe inferno, não é que não tem que ter limite, não é que a gente não tem uma autoridade espiritual onde a gente está, não é que a gente tem que criar filhos daqui a pouco, sabe, sem nenhum tipo de consciência do juízo de Deus. Porém, sabe qual foi o fruto desse tipo de educação religiosa? Isso demonstrou que o legalismo religioso está falido. Porque 66% das pessoas que entram na faculdade hoje se desviam. Então, nós precisamos liderar de verdade, gerando convicções, amor por Jesus verdadeiro, pensando profundamente, entendendo por que faz o que faz, que você seja um líder que gera esse tipo de convicção e profundidade nas pessoas onde você está. E por último, Jesus preparou pessoas para o tempo à frente deles. João 16, 33, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, quem lidera só para hoje, abandona seu time amanhã. Você tem que preparar para um tempo que nós nem sabemos. Gente, nós não podemos nem, mas hoje eu tenho 3 filhos, eu não posso perguntar para eles, o que você vai ser quando você crescer? Porque como vai ser a profissão de amanhã? Porque as pessoas estão tendo diagnósticos no chat GPT. E isso nos mostra que o médico de amanhã, na verdade o médico que você faz a consulta com ele também está usando. E os robôs estão fazendo cirurgia. O robô está produzindo até conteúdo bíblico, você viu aqui na conferência. Então, nós temos um cenário que o mundo está mudando. Eu poderia falar um pouco mais sobre isso.
O mundo está sendo preparado para a inteligência artificial, assim como se preparou para a eletricidade, assim como se preparou para a computação. E o seu pai teve que aprender o pacote Office para não perder o emprego. E a gente não sabe o que a gente vai ter que aprender, e os nossos filhos vão ter que aprender para ser o profissional de amanhã. Mas eu tenho que preparar eles com emoções estáveis, conexão com Deus, discernimento espiritual. Eu tenho que preparar eles para criar o novo com Deus. Eu preciso prepará-los para tempos instáveis. Eu preciso preparar pessoas para um tempo adiante de nós. Eu quero dizer algo para você. Eu quero te contar uma história. Um dia eu cheguei no meu trabalho. Naquele tempo o meu escritório era dentro de um galpão. Dentro desse galpão havia várias baias com mesas simples. E nós estávamos ali trabalhando na igreja, servindo no ministério, pastoreando as pessoas e fazendo o trabalho de escritório também. E eu chego na minha mesa. Naquele tempo eu morava num apartamento bem grande, de 38 metros quadrados. Ao lado do meu fogão tinha uma máquina de lavar, porque não tinha lavanderia. Só tinha um quarto no apartamento. E quando eu chego na minha mesa, no meu primeiro ano de casado, tinha uma caixinha de presente. Caixinha de presente, quando eu abro, tinha um brinquedo. Eu falei, deixaram na mesa errada. Deve ser para o pastor Ian, que tem uma multidão de filhos. Eu não tenho filhos. E aí quando eu pego aquele brinquedo, tiro ele de dentro, tinha um bilhete embaixo. Papai, estou chegando para brincar com você. E junto com aquela alegria, com aquela emoção, com aquele impacto, com aquela notícia, sabe, que mudou o meu dia, o meu ano, a minha vida. Tinha um grande desafio, eu tinha um carro de 2 portas só, bem simples. Eu estava no começo do ministério. Eu estava planejando ter filhos depois de 3 a 5 anos. E eu me lembro que depois do aniversário da minha esposa, a gente fez uma surpresa para a família. Em cima do bolo tinha 2 sapatinhos de bebês. E ali então a gente contou para a família. E o fato foi que aquela notícia mudou tudo. Mudou a nossa vida. A gente teve que se reinventar, se preparar. A gente se perguntou se estaria pronto. A gente entregou aquele apartamento, a gente foi para outro, a gente começou a se reinventar, a gente começou a descobrir que a gente precisava se preparar emocionalmente, se preparar financeiramente. Depois que as fraldas do chá de bebê acabaram, eu vou fazer a primeira compra, passa a fralda pomadinha e passa lenço umedecido. Quando eu vou pagar é R$300 só para limpar o cocô do menino. E eu que há um tempo atrás não estava comprando nem escova de dente, agora estava cuidando de alguém. E quando entrou naquele cronograma, se você está acostumado a procrastinar, aquele cronograma não espera. Eu lembro que a minha esposa assinou um aplicativo que me deixava assustado. Falava assim, agora, nessa semana ele vai começar a ter unhas. Essa semana ele vai começar a ter cabelo. Quantos aqui são pais? Quantos aqui têm sonho de ser? Aquela notícia gerou um desafio, gerou conversas, gerou reuniões familiares, gerou orações, gerou preparo. Aquela notícia anunciou que tudo ia mudar na minha vida. E eu quero dizer para você, nós estamos caminhando para um tempo que tudo vai mudar. Mas a grande notícia é que Deus tem um lugar de relevância para a igreja dele no futuro. A boa notícia é que você tem dores e desafios que são de geração de vida. A boa notícia é que Deus está te chamando para gerar pessoas extraordinárias. A boa notícia é que a vida está chegando e ela vai mudar tudo. E Deus está te dando o privilégio, Deus está te dando a alegria de investir em pessoas que farão diferença hoje e farão a diferença amanhã, e não em estruturas que em pouco tempo, com um furacão, com mudanças do tempo, podem ficar obsoletas. Você precisa investir em vidas que junto com você ou depois de você farão história com Deus. É tempo de formar pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, o líder do futuro não é o melhor em telão de LED. O líder do futuro não é o melhor em redes sociais. O líder do futuro não é o melhor em marketing. O líder do futuro não é o melhor em frases de efeito. O líder do futuro
é aquele que está andando com Deus e que está formando pessoas. O líder do futuro é aquele que está amando de verdade e que tem consciência do seu papel nesse tempo, na comunidade que Deus o chamou para liderar. Eu queria que você ficasse em pé. Eu não sei como você se sente desafiado. Eu não sei o que mais te assusta nesse tempo. Eu não sei qual é a sua dor. Talvez você está só com a empolgação agora. Ou talvez você já no começo, você ou se sente inseguro, ou se sente muitas vezes desafiado. Ou talvez por trás de algo que você já está indo muito bem. Existem dores e lutas e realidades que não estão expostas, que você tem escondido. Eu quero declarar sobre você: você escolheu a melhor parte. Você está escolhendo ocupar um lugar para ser resposta de Deus nesse tempo. E você não está sozinho. Não abandone o lugar de maior transformação para ser mais um líder, que é uma metralhadora de frase de efeito nesse tempo. Para ser mais um líder, que é um influenciador de redes sociais, que tem muita influência, mas não está transformando a vida de ninguém. Se Deus te dá influência, glória a Deus, mas não se iluda com as multidões. Não se iluda com o prestígio de algum tipo de fama que pode vir para o seu ministério. O seu coração é de Jesus. A sua vida é para a glória de Deus. E Deus te chamou para investir tempo e formar pessoas. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, eu quero colocar cada líder aqui diante do Senhor. Quantas igrejas, quantos ministérios, quantos líderes são representados nesse lugar. Obrigado por cada líder voluntário. Obrigado por cada líder que hoje já serve integralmente no ministério. Obrigado, Pai, por cada membro de equipe. Ó Deus, ou na igreja, na parte das novas gerações, adolescentes, jovens, ou aqueles que são da parte da mídia, dos criativos, Pai. Obrigado pelos pastores sêniores que estão aqui. E ó Deus, eu coloco cada realidade diante do Senhor. Ó Deus, e eu oro para que cada um aqui seja uma resposta, para liderar com profundidade, para liderar sendo resposta, para liderar, Pai, ó Deus, com foco no Senhor, com foco, Pai, em formar pessoas, com foco, Pai, em não atrair atenção para si, mas em multiplicar liderança para algo maior. Ó Deus, eu te agradeço por esse tempo, que esse tempo seja uma injeção de saúde espiritual, que esse tempo seja uma injeção de vida, que esse tempo seja uma injeção de profundidade no coração de cada um. Nós oramos em nome de Jesus, amém, aleluia. Deus te abençoe, lidere como Jesus, lidere para fazer a diferença. Deus te abençoe.